alunos, não é? Porque os alunos do Ip Man também não queriam que ele lhe ensinasse. Então acabou por passar a batata quente ao Wong Chun Leung. Como na altura o Wong Chun Leung já estava a dar aulas em casa dele, e às aulas do Ip Man, mas também dava aulas em casa, o Bruce Lee acabou por ter a maior parte das aulas em casa do Wong Chun Leung, ok? E foi aí que começou uma grande amizade entre eles os dois. E não foi só com o próprio Wong Chun Leung, era mesmo com a família. O Bruce Lee dava-se bem com as irmãs e com... Aliás, naquela carta que ele escreve no início dos anos 70, a dizer que devia o Wing Chun, o Kung Fu que ele aprendeu, o Wing Chun que ele aprendeu, devia ao Wong Chun Leung, ele pergunta-se da família, de como é que estão as irmãs dele, etc. Então, o Wong Chun Leung acabou por ficar encarregado de lhe dar aulas, sendo a maioria delas na sua casa. E foi então ele também que o colocou nas Beimou, porque o Bruce Lee também chegou a entrar nessas lutas ilegais. Pronto. Bei, ou Pi, este primeiro caractere, em mandarim, em mandarim diz Pi, em cantonês diz Pei, significa comparar. Por exemplo, a maior parte das que o Wong Chun terá entrado teriam sido em salas fechadas, porque ele, quando se referia às lutas, entravam os dois numa sala e normalmente saíam mais ou menos direito e o outro já não saía em grande estado, não é? E ele fala sempre nessas salas, eram levadas a cabo em telhados, ainda se vocês puserem no YouTube vão ver umas imagens, eu pus aqui umas fotos dessas imagens, dessas lutas em cima dos telhados. Aqui temos, por exemplo, um combater e explicar as regras, porque há quem diga que não havia regras. Havia regras, não eram muitas, mas havia algumas regras básicas. Não valia ataques aos olhos, nem aos genitais, havia um espaço delimitado e que não podiam sair desse espaço, havia algumas coisas básicas, havia, não é? Também aqui, eles não usavam luvas, nem equipamentos, portanto aquilo magoava, não é? Haviam 3 rounds, 2 minutos, com 1 minuto de intervalo, o ringue tinha 5 metros de diâmetro e se um deles saísse 3 vezes fora, perdia o combate. De resto, ambos lutavam até um deles cair. Não valiam ataques aos olhos, estão a ver? Nem garganta, nem genitais. Tudo o resto podia ser aplicado. Se houvesse demasiado sangue num deles, o combate tinha que terminar. E consta-se que ele terá entrado entre pelo menos 60 até 100 lutas. E havia muita gente, não é? E alguns deles ainda estão vivos. E é dito que ele nunca perdeu nenhuma. E havia muita gente a querer lutar com ele, porque ele era uma pessoa relativamente baixa. Ele teria por volta de 1,60 m. Ok? E depois não é só isso. Por um lado tinha uma estrutura baixa, então as pessoas achavam que ia ser uma presa fácil. Por outro lado, como ele nunca perdia, eu acho que quando é assim dá mais vontade, não é? Porque quem o derrotasse, derrotou pela primeira vez e tal, e isso nunca aconteceu. Então ele terá entrado nestas lutas entre os 17 e os 32 anos, não é? Pronto, e ele ganhou, devido a estas lutas, esta alcunha de Gong Sao Wong. E este Gong Sao Wong, não é o Wong do nome dele. Wong Chun Leung, não é isso. Muita gente pensa que este Wong é do nome dele. Não, este Wong também significa rei. Okay? Wong pode querer dizer amarelo, mas também quer dizer rei. Então eles chamavam-lhe o rei das mãos falantes. Porque isto tem a ver com o Chisao também, e tem a ver com o facto de nós treinarmos memória muscular. Quando fazemos o Wing Chun, a ideia é que o corpo reaja sem eu ter que pensar no que vou fazer, ok? E como ele era rápido, acabou por ganhar esta alcunha. O rei, que é traduzido para o português como o rei das mãos falantes, mas isto se não for explicado não se percebe o que é que quer dizer. Pronto, convém lembrar que nos anos 50 o Wing Chun, comparado com outros estilos de Kung Fu, era muito pouco conhecido, eu já tinha dito isto, não é? E ele terá saído destas lutas porque terá cegado um dos oponentes. E isto acabou por fazê-lo senti-lo mal e ele acabou por sair. Até porque, ali não diz, mas até porque, pelo que se consta, foi ele que o incentivou. Pelos vistos, a outra pessoa nem estava muito interessada em lutar, mas ele gostava muito daquilo, incentivou
Eles acabaram por lutar e ele acabou por cegá-lo, e esta é uma das versões, e ele acabou por depois desistir. Porque o Bruce, quando nos Estados Unidos, ele queria testar, ele queria a opinião do mestre dele sobre aquilo que ele tinha criado. É normal, não é? Ele pegou naquilo que sabia, aprendeu com outros mestres nos Estados Unidos, criou uma coisa nova e queria saber o que é que o mestre dele achava daquilo que ele tinha criado. Então, pelos vistos, passaram uma noite inteira a falar e a conversar, e de vez em quando levantavam-se e lutavam e experimentavam as coisas, e pelo que se consta, aqui o Wang Chunleung cascou-lhe em algumas coisas, e pronto. Ia aprendendo e acrescentando. Olha, cá está a carta dele, e cá está ele aqui em cima. Esta imagem não é muito conhecida do Bruce. Se vocês repararem, ele já estava com uma máquina isto é uma máquina de TENS, que é usada na fisioterapia, também é usada na acupuntura. Só que na acupuntura liga-se a máquina às agulhas. Mas há também uma espécie de emplastros que são usados na fisioterapia, e é uma máquina de eletroestimulação, no fundo. E até nisso o Bruce era à frente. Ele era muito à frente em muita coisa. E ele estava ali a olhar para ele, não é? O cara do Wang Chunleung, do género, este gajo, ele lembra-se de cada coisa, não é? Levado da breca. Pronto, e o Bruce era assim, ele tinha que levar tudo ao máximo. Pronto, e esta carta, já falámos dela, não é? Foi logo no início dos anos 70. E ele escreve-lhe esta carta a agradecer. Até esta carta vir a público, havia muita gente que se dizia mestre do Bruce Lee. Provavelmente, ele teve uma outra aula com o Ip Man, outra aula com algum lá na escola, e portanto toda a gente tinha sido, e alguns não lhe deram aulas nenhumas, e já tinham sido mestres do Bruce Lee. Depois que esta carta veio à baila, pronto, o pessoal teve que se calar, porque ele, no fundo, disse a quem é que devia tudo aquilo que ele aprendeu, e então está lá escrito, eu já li a carta toda, numa das partes, diz, muito embora eu seja tecnicamente um aluno de Ip Man, na realidade eu aprendi o meu Kung Fu de ti. E consta-se que o Wang Chunleung andou com esta carta na carteira dele toda a vida dele. Ora bem, pronto, isto depois nos anos 60 ele começou, já estava a dar aulas, criou a sua própria escola, e isto era assim, havia gente que treinava com o Ip Man e treinava com o Wang Chunleung, e ele nunca quis ser chamado de mestre, só chamava-lhe Leong Go, que é o irmão mais velho. Depois ele, em 69, criou a sua primeira escola em Yaumatei, porque ele dava aulas em casa, não é? Depois criou a sua escola em Yaumatei. Yaumatei é aqui, é muito perto aqui estão a ver isto aqui, isto é Tsim Sha Tsui, é onde está aquela estátua do Bruce Lee. Quando vocês veem o Bruce Lee naquela estátua perto da água, é aqui, Tsim Sha Tsui. E isto, em Yaumatei, é muito, muito próximo. E aqui, salvo o erro, aqui em Prince Edward, é onde se sai no metro quando nós vamos para a Wingtsun Athletic Association. Como já foi há uns aninhos, eu começo-me a esquecer, na altura tinha estas coisas todas na cabeça, as estações, isso tudo. Mas eu acho que é aqui em Prince Edward. Depois vou confirmar. Pronto, cá está. Ele depois nos anos 70 mudou várias vezes de local. O Ip Man foi a mesma coisa. O Ip Man nunca esteve a dar aulas no mesmo local. Ele andava sempre a mudar de casa, enquanto consoante mudava de casa, mudava o sítio onde dava aulas. Ele depois também foi para aqui, para Tsim Sha Tsui, e depois voltou outra vez para Yaumatei mais tarde. Pronto, os seus alunos participavam em torneios, muita gente também já ia ter com ele por causa da fama que ele tinha, não é? E obtinha muito bons resultados, não era de admirar. Ainda hoje, as escolas do Wang Chunleung normalmente são vistas são muito bem vistas. Eu lembro quando estive em Inglaterra a treinar na escola do Mark Phillips, e eu fui para lá em fevereiro, olha, exatamente há 5 anos, em fevereiro, e eu lembro-me quando estava lá com o Francisco, que dá aulas em Gaia, não é? Na Wing Chun Gaia. Nós perguntámos-lhe, olha, nós vamos agora a Hong Kong, queres-nos recomendar assim alguma escola para nós visitarmos? E ele disse, ora bem, vocês têm que ir à Wingtsun Athletic Association, porque é obrigatório, não é? É meca para todas as pessoas que fazem o Wing Chun. E
e aconselho-vos a irem visitar uma outra escola do Wong Chun Leung, porque eles têm muita fama. É claro que e então, estes são muito conhecidos. O Shang Kim Man também é uma pessoa muito conhecida, e quando estive, acho que foi da última vez com o meu mestre, ele disse-me que ele tem um Wing Chun muito refinado, muito fixe. No próximo ano, se correr tudo bem e a gente for a Hong Kong, é uma das escolas que eu quero ir lá visitar, é a escola do Shang Kim Man. Olha, temos aqui uma imagem que parece que foi tirada, parece de agora, não é? É dos mesmos bastidores que nós vimos agora há bocado. E cá está este era o chefe da Golden Harvest, e aqui está o Wong Chun Leung e o Bruce, não é? E eles agora mexem nas fotografias e conseguem pô-las como se fossem tiradas agora, não é? Algumas fontes referem que o Wong Chun Leung poderá ter sido convidado por Bruce Lee para coreografar algumas cenas do filme Enter the Dragon, nunca vamos saber, provavelmente isso nunca aconteceu. Mas que ele aparece lá nos bastidores, aparece. Ele também nunca quis muito entrar em filmes. Ele está aqui a lutar com o Bruce. Este era o Karim Abdul-Jabbar. O papel do Karim era para o Wong Chun Leung. Mas o Wong Chun Leung, como está aqui, dizia, pá, não, ele para já não ligava muito a filmes, não é? E depois ele disse, pá, eu não queria morrer logo no primeiro filme, não é? Mas eu acho que sinceramente era ele na brincadeira, porque ele estava sempre na brincadeira. Basicamente, ele nunca quis entrar em filmes e ele chegou a ir fazer testes para este filme, no fundo, para satisfazer a vontade do Bruce Lee, porque na verdade ele nunca quis entrar nestas coisas. Ele não era uma pessoa de filmes, mas acabou por entrar num. Logo depois que o Bruce Lee morreu, ele acabou por entrar num filme sobre o Bruce Lee e sobre a história com ele, fazendo dele próprio, não é? Pronto. E uma das cenas desse filme, e vocês têm essa cena no YouTube, é uma cena muito engraçada que ele contava muitas vezes acerca do Bruce Lee. Também vocês têm pelo menos dois vídeos dele a falar sobre essa história. Como é que era o Bruce Lee? As pessoas perguntavam-lhe sempre, então, mas conta aí como é que era o Bruce Lee e tal. Ele ria sempre porque o Bruce Lee, pronto, acho que vocês já têm uma ideia de como é que seria o Bruce Lee, não é? Ainda por cima jovem, imaginem, 17 anos, não é? Ele é levado da breca. E então consta-se, e ele conta isso muitas vezes, que quando o Bruce Lee ia ter aulas para a casa dele, na casa do Wong Chun Leung, o Bruce Lee queria ter aulas particulares. Não queria ter aulas com os outros alunos porque ele queria atenção só para ele e queria aprender mais rápido. Então, consta-se que ele fez isto várias vezes. Os alunos vinham a chegar à casa do Wong Chun Leung e ele estava lá à porta a dizer que o Wong Chun Leung não ia dar aulas, porque não podia, e arranjava sempre uma desculpa. Um dia era uma coisa, outro dia era outra, até que, claro que ele não conseguiu fazer isso muito tempo, conseguiu fazer algumas vezes, não é? Também reparem, o Bruce Lee era novito, portanto, ele fazia aquilo que ele queria, mas claro que isso ele não conseguiu fazer isso muitas vezes. Porque os alunos, entretanto, começaram a perceber que era ele que fazia isso, e até o próprio Wong Chun Leung começou a achar aquilo estranho, não é? Os alunos não apareciam. Até que eles perceberam que era a história do Bruce Lee para ele ter as aulas só com ele. Pronto, e por aqui já dá para perceber um bocadinho como é que era o Bruce Lee. Não admira que ele tivesse a cabeça a prémio quando foi para os Estados Unidos. Porque ele não tinha medo de ninguém, andava a porrada com todos, inclusive com a malta da máfia, e claro que isso ia dar problemas, não é? Tenho aqui uma história, que foi ele que levou o Bruce também para as Paymou, e há um episódio numa das lutas em que o Bruce Lee estava a perder e queria desistir, e ele incentivou a não desistir e a continuar. E o Bruce Lee acabou por vencer, e eu acho que isso aproximou-os muito. Okay? Porque ele deu-lhe aquilo que ele precisava para ir em frente e vencer. E então essas coisas acabam sempre por marcar, não é? A pessoa. Foi o mestre dele e foi a pessoa que o apoiou quando ele começou a lutar, a participar nessas lutas. Pronto. Nos anos 80, já estamos a falar, agora bem mais tarde. Portanto, nos anos 70 ele continuou a dar aulas, ainda fez aquele filmezito.
E depois, nos anos 80, começou a haver, sabem que a China também começou a ficar mais aberta aos ocidentais,